Saudações, pessoas! Muito bem, vamos falar então sobre o efeito Lula. Em 2018 eu já fiz um vídeo comentando sobre a volta do Lula. Na época eu acho que eu fui um dos únicos que levantou essa possibilidade, porque ao meu ver era algo óbvio, né? Porque o Lula ele ainda é um símbolo. Então nós vamos entender algumas coisas aí envolvendo o Lula e por que ele está de volta então para disputar as eleições. Tá? É importante observar que eu vou colocar dois pontos aqui. O primeiro ponto que eu vou levantar é o ponto que tem a ver com o vídeo que eu fiz lá no passado sobre isso. Quem quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, é o primeiro link, tá? Onde eu já comentava sobre o retorno do Lula e o porquê ele voltaria e como seria essa volta. E a coisa parece que está caminhando para isso. Mas existe uma outra possibilidade também, eu vou colocar os dois pontos aqui. Muito bem, no passado nós vimos então que estavam promovendo o caos nos países vizinhos para que então conseguissem recuperar o poder que perderam. Devemos lembrar também que Dirceu disse que para retomar o poder não necessariamente precisamos recorrer às urnas, então existem outros meios e outros métodos, né, de recuperar esse poder. Tá? E lá eles usaram, no caso, na época, o caos. Lá no passado nós vimos isso, os países vizinhos estavam em conflitos, né, confrontos nas ruas, etc, etc. Porém as coisas mudaram. Então hoje nós temos uma arma mais eficaz, uma arma mais silenciosa, que também está promovendo uma pressão e um certo caos, né, para que eles possam retomar o poder. E a aposta é, sim, com base na pandemia. E isso ajuda muito porque, aos olhos das pessoas, você não vê aquela violência, aquele caos, aquela guerra, aquele conflito, mas você vai devagar, né, de maneira assim silenciosa, você vai controlando as pessoas através do medo. E você vai tirando a liberdade, vai promovendo, né, a falta de recursos, as pessoas financeiramente estão quebrando, muitos, né, empresários, pequenos empresários, né, entraram em falência. Então nós temos aí esse ataque silencioso que está destruindo aos poucos o Brasil, né? Então a intenção é também promover um caos. E é aquilo que eu sempre falo, quanto maior o caos que conseguirem promover, maior é o herói que eles pretendem nomear. Por quê? A intenção é clara. Conforme você vai promovendo, né, uma certa desgraça, quem promove esse mal pode automaticamente pará-lo quando achar melhor e pode dar esse crédito, né, para algum ou alguém, né, que seja do interesse dessas mesmas pessoas, né? Como nós estamos observando que a tendência é acontecer lá nos Estados Unidos. Agora, vão mudar muito algumas coisas que estavam em andamento lá, né, e vão dar crédito ao novo presidente dos Estados Unidos como se fosse o responsável, né, por resolver todos esses problemas. E é claro que os Estados Unidos será usado como exemplo, né, porque o cara que estava nos Estados Unidos, no caso Donald Trump, estava promovendo esse caos, porque toda a desgraça que eles conseguirem promover, né, com base nessa pandemia, é óbvio que eles vão jogar a culpa nos seus opositores. É o que fizeram com o Trump lá nos Estados Unidos e é o que estão fazendo aqui no Brasil com o Bolsonaro e pretendem intensificar essa coisa. Isso já está acontecendo. Então nós vamos promovendo esse caos, né, no caso os nossos opositores, vão promovendo esse caos, vão deixando as pessoas numa situação realmente preocupante, vão sufocando as pessoas e de repente nós vamos apresentar então a solução, o alívio, né, o herói que vai resolver todos os problemas. Da mesma forma como já trabalharam no passado, estão trabalhando aqui no Brasil, e é por isso então que nós estamos observando esse retorno do Lula, como eu avisei lá no passado, que seria dessa forma. É claro que no passado nós ainda não sabíamos, né, da intenção, né, que estariam então promovendo, já planejando, né, essa pandemia, mas lá no passado eu já disse que a regra sempre é a mesma, a mecânica não é diferente, né, sempre trabalham dessa forma, então aí suspendem o caos, e aí apresentam o herói. O povo que, dependendo do estado, se estiver em grande necessidade e for apresentado então uma pessoa com uma solução mágica, ó, com isso aqui resolveria o problema de toda a nação. Não interessa se eles vão conseguir de fato resolver. Não interessa se o país terá dinheiro, por exemplo, para resolver toda uma crise financeira. O que interessa é a narrativa do momento para que eles possam então tomar de volta o poder. E é isso que eles estão planejando, e é isso que está acontecendo, e é por isso que o Lula, então, voltou
para disputar essas eleições. Nós precisamos observar que isso já estava sendo planejado há um tempo. Agora estão apenas colocando em prática. As coisas já estavam, né, sendo organizadas para isso. Nós vimos as reações, né, de algumas pessoas que são da esquerda, e é interessante observar que algumas pessoas já parecia que sabiam de alguma coisa antes mesmo da notícia ser anunciada. E de repente a coisa é anunciada. Então nós observamos aí que o plano já estava em andamento e agora eles pretendem colocar isso em prática. Mas nós temos um outro ponto que eu também preciso evidenciar. Nós estamos observando várias possibilidades de pessoas que pretendem confrontar Bolsonaro. Tá? Então, o que acontece? Como o Lula ele é um símbolo, nós temos que entender aqui um ponto muito importante, pessoal. Nós tivemos uma revolta, né, aqui no Brasil contra o PT. Né? Na época, o Lula já não estava ali no poder. Quem estava era a Dilma. E a revolta foi contra o PT e foi contra a Dilma. Lula estava fora desse alvo principal. Ele não estava ali como alvo principal. Né? É possível separar Lula do PT para que as pessoas possam, então, acreditar nele como uma espécie de salvador? É perfeitamente possível. Por quê? Porque nós estamos vendo como o povo brasileiro é facilmente enganado. Nós observamos que ainda nós temos um povo que pensa de maneira revolucionária. O povo brasileiro, na verdade, não mudou de fato de uns tempos para cá, porque financeiramente se sentiram ameaçados por conta de toda a roubalheira do PT, né? Eles tomaram uma iniciativa de tirar aqueles que estavam roubando. Mas a mentalidade revolucionária do povo brasileiro não mudou. Apenas mudaram de bandeira, mas costumam agir e pensar da mesma forma. Nós estamos vendo um povo imediatista, que não entendem como as coisas funcionam, muito menos a política, e querem sempre soluções rápidas. Os nossos inimigos sabem disso. Então, dependendo do caos que for apresentado aqui no país, se alguém apresentar uma solução viável e rápida para que as pessoas possam voltar a ter comida na mesa, as pessoas facilmente abraçariam esse herói, mesmo que fosse o Lula, conforme eu já avisei e já informei isso para as pessoas no passado, já alertei sobre esse grande perigo, tá? Mas nós temos esse outro lado, que muitas pessoas que seriam inimigos do Bolsonaro numa futura eleição, ou até mesmo por agora, eles vão perder o foco, porque o Lula ele tem assim, né, muito mais notoriedade do que qualquer outra pessoa. Então nós vamos ter aí um desvio, nós vamos ter aí direcionamentos diferentes, as opiniões vão mudar, tá? Mas nós temos que observar ainda que isso pode nos favorecer, de uma certa forma. Porque caso aconteça, né, essa divisão, né, ou uma determinada polarização, as pessoas, sim, gostam muito do Bolsonaro, e o Bolsonaro tem feito muita coisa para agradar o povo. Então, de repente, numa disputa entre os dois, caso isso aconteça, isso leva a acreditar que Bolsonaro terá boas chances. Tá? Estou levantando para vocês, obviamente aqui é uma suposição, é algo que pode acontecer. Tá? Então, caso isso ocorra, uma disputa entre os dois, nós teríamos aí sim, podemos dizer, uma vantagem. Só que nós temos que levar em consideração também que os nossos opositores eles não trabalham com a verdade. Os nossos opositores eles trabalham com mentiras e fraudes, né, como nós vimos que aconteceu nos Estados Unidos. Então isso também é um grande perigo, porque se nós estamos observando um plano sendo colocado em prática, quer dizer que eles já têm aí todo um script, vamos dizer assim, todo um roteiro que pretendem seguir até o final. E com certeza muitas trapaças estão incluídas nesse plano. Né? Então nós temos o problema da fraude, por mais que de repente essas ações possam, né, favorecer o nosso lado, mas ainda assim nós temos esse grande perigo, que é o caos, né, a possibilidade do cara ser levantado como um herói e também essa questão das fraudes. De certa forma nós vamos ter algumas vantagens sobre outras pessoas que também são inimigas, né, do governo Bolsonaro. Mas nós temos ainda esse grande perigo, que é o Lula. Não acreditem vocês que o Lula é algo assim que podemos dizer que é carta fora do baralho. De jeito nenhum. O cara pode sim ser usado num plano bastante audacioso, bastante mentiroso e, infelizmente, bastante convincente para a nação brasileira, que não é uma nação ainda que acordou para a vida. Ainda não percebe como as coisas funcionam, não entendem essa mecânica dos nossos opositores e as pessoas são, infelizmente, facilmente enganadas. Ainda mais quando a coisa envolve dinheiro. Porque o povo brasileiro, infelizmente, também é muito, como eu costumo dizer, dinheirista. Né? Isso facilita o controle. Os nossos opositores sabem de tudo isso e sabem muito bem lidar com essa situação. Nós podemos tirar proveito, sim, do que está acontecendo,
Nós podemos ter até uma certa vantagem, mas ainda a coisa não será fácil, né, no decorrer desse ano e também em 2022, né, que é um ano de eleição e é um momento crucial para o país. Nós temos que entender o seguinte, né, o mal, ele não tropeça, vamos dizer, ele tem as suas ações, né, que é uma mecânica similar, né, mas aqueles que praticam o mal costumam tropeçar. E o que eu estou colocando para vocês aqui, né, é uma leitura, né, do que eu estou fazendo da situação, daquilo que pode acontecer, como eu já fiz no passado. Né? Então, eu coloco aqui a intenção dos nossos opositores. Geralmente, eles conseguem, né, êxito em partes. Né? Às vezes, sim, eles conseguem êxito por completo em uma determinada ação. Mas, por conta desse tropeço, porque eles trabalham com a desordem, né, acabam, muitas vezes, atirando no próprio pé. Então, pode ser que, por esses motivos, nós ainda possamos ter vantagens nesse plano todo mirabolante. Tá? Então é algo bastante complicado, mas também nós podemos contar com os erros dos nossos opositores que praticam o mal, porque o mal promove tropeços, né? E as pessoas que agem de acordo com o mal acabam tropeçando. Espero que essa atitude, né, acabe realmente, além de revelar algumas coisas, também promova aí o tropeço de vários de nossos opositores. Então é mais ou menos isso que eu vejo, né, que está acontecendo, é mais ou menos isso que eu vejo que pode acontecer, como eu já avisei no passado, lá em vídeos de 2018. Quem quiser, relembrando mais uma vez, quem quiser ver as informações que eu coloquei lá, né, no passado, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, espero que isso, né, ajude você a entender um pouco melhor a situação. E é importante dizer, não fiquem em pânico, não entrem em desespero. Né? Nós precisamos entender que nós temos problemas e nós precisamos manter a sanidade para enfrentá-los. Né? Eu vi que muitas pessoas ficaram extremamente assustadas porque apareceu essa questão do Lula. Né? É claro que é um problema, mas se nós entrarmos em desespero, né, se começarem a gritar e tentar aí empurrar medidas desesperadas ou clamar por medidas desesperadas que não terão um efeito realmente favorável para nós, né, nós podemos trazer mais problemas do que tentar apresentar soluções. Então, não percam a fé, mantenham a calma, né, e mantenham a sanidade. Nós precisamos disso para poder manter, né, um bom combate. Tá ok, pessoal? Então seria isso. Agradeço aí por assistirem esse vídeo até o fim. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu! Fui!